Para quem não me conhece, eu sou Sônia Maria Barreto Pereira. Eu nasci aqui em Jaboatão dos Guararapes, que nós não estamos em Recife, estamos na Praia de Piedade, que é Jaboatão dos Guararapes, e cursei toda a parte de ginásio, toda essa parte científica, toda aqui em Recife mesmo. E comecei a me interessar nessa época pelas plantas que tinha. Morava numa casa grande, num bairro chamado de Casa Forte, e é um bairro tradicional de Recife. Então lá tinha um grande jardim onde eu gostava de ver as borboletas, as minhocas. E de manhã, depois de chegar da aula, antes de ir para a aula, eu já começava a observar a natureza. E depois também. Tinha uma mãe que era toda voltada para isso. Era doméstica, mas toda voltada para a natureza. E aí foi me dando vontade de fazer história natural. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava em fazer direito. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz o clássico, na época chamava clássico. Mas depois abandonei tudo isso e eu voltei para a minha história natural. Fiz o curso de História Natural na universidade, na Faculdade de Filosofia do Recife, que é uma faculdade independente, nem está ligada à federal, nem é católica, é de freiras. E aí eu comecei a trabalhar com eles lá e gostei muito. Na época, chegou o professor Lauro Xavier, que foi meu professor, ele é especialista em líquen, e disse: o oceanográfico está precisando, o Instituto Oceanográfico da Federal está precisando de alguém para trabalhar com algas. Aí eu olhei, ele disse: é você. Eu não sabia nada, eu sabia muito pouco, né? E eu fiquei muito emocionada pelo chamado. E ele disse: hoje mesmo, telefone para o chefe, que era o diretor de lá, Dr. Lorinaldo Cavalcante, para marcar um encontro com ele. Bom, eu vivi em angústia, passei 2 dias pensando em ligar e não ligar pela angústia. Eu achava que eu não tinha competência, mas finalmente liguei para ele, ele marcou um encontro e eu fui lá para o oceanográfico. Precisava ver a minha emoção de pisar no Instituto de Pesquisa. E aí cheguei lá, conversamos e ele disse: olha, Sônia, o meu objetivo é sério. Você não vai fazer apenas por fazer um estágio aqui. Eu quero aproveitar você para que você possa ser amanhã a minha pesquisadora da parte de algas. Porque você veja, o Recife, Pernambuco tem uma flora tão grande e não tem ninguém que se formou até agora. Para isso, você vai ter uma bolsa de CNPq de aperfeiçoamento, que eu ainda era estudante. Depois você vai ter que sair para estagiar com o Dr. Jolie, que eu não conhecia, e assim vai. Você quer isso? Quero. Aí eu disse: quero. Me sentei lá e comecei a trabalhar. Fui também muito orientada na época por Kempf, Marc Kempf, que é um pesquisador francês que tinha lá. E começamos. 6 meses depois, ou 7 meses depois de eu me formar, ele veio e disse: eu estou gostando, nós estamos gostando do seu empenho. Então, agora a chave do laboratório é sua. Não é de ninguém, não vai ter laboratório. Você vai ter um laboratorista à sua disposição. Eu tenho a impressão que era tudo o que eu queria. Porque a partir dali eu comecei, né, a viajar por todo o Nordeste, fazendo coleta, fui para Fernando de Noronha, muitas vezes não conhecia bem as coisas. Até que um dia ele disse: sabe quem vem nos visitar? Eu disse: não, o Dr. Jolie. Então o Dr. Jolie apareceu para minha felicidade. Agora, no dia anterior a essa visita do professor Ailton Brandão Jolie, eu simplesmente não dormi. Porque eu achava que ele ia falar coisa muito profunda comigo e que eu não tinha atingido esse conhecimento ainda. Ele chegou lá com o Carlos Bicudo, ele, e foi trazido no meu laboratório por Marc Kempf. Então foi um papo muito gostoso. O doutor Ailton me olhou com muito carinho. Doutor Ailton, quem conhecia Doutor Ailton achava que ele era chato, que ele era... mas não era nada disso. Então ele já olhou com muito carinho e disse: quando você vai estar lá na USP comigo? Já foi assim. Aí eu me senti muito acolhida por ele e fizemos uma excursão e ele foi me ensinando muitas coisas, que ele tinha um conhecimento muito grande na prática, que eu não tinha com ninguém. Então era tudo que eu via de livro e eu mesma. Então um ano depois eu estava fazendo um aperfeiçoamento em São Paulo com ele.
E depois da USP, né, do Departamento de Botânica, depois ele disse que falou, meu chefe, né, o doutor Lunão, esteve lá, e ele disse que gostaria que eu me submetesse a uma pós-graduação, fizesse o mestrado lá na USP. E eu terminei fazendo mestrado na USP com ele. Aí eu comecei realmente a trabalhar, porque toda a parte eu estava fazendo de reconhecimento das plantas. Aí ele então direcionou eu para fazer algas de profundidade, daqueles navios antigos que passaram por aqui. Então eu fiz toda a parte daqueles navios e fiz também uma parte com Itamaracá, profundidade de Itamaracá, onde a minha orientação foi maravilhosa. Ele sempre tinha disponibilidade, apesar de ser uma pessoa muito cheia de compromissos, minha viagem fora. Ao mesmo tempo ali eu conheci pessoas que fazem parte ainda da minha vida, como o João Semi e outros, né? O Ailton, o Carlos Jolie, que era filho dele na época, a gente ia a jogo de futebol junto. Então foi todo um alicerce, o Walter Andro e muitos, o professor Eurico também, que foi um grande baluarte depois do doutor Ailton. Eu me dei muito bem em São Paulo. Fiquei um ano lá, defendi a tese sobre justamente as clorofícias coletadas pela Comissão de Itamaracá, teve descrição de espécie nova, teve novas adições para o Brasil, e aí era tudo o que eu queria. Então, quis fazer o doutorado. Doutor Ailton, na época, achava, porque o doutor Ailton era uma pessoa muito prática. Ele não tinha feito ainda 50 anos, mas ele achava que tinha que começar a preparar alguém na parte de angiosperma, porque ele tinha preparado muito em algas de toda a América do Sul e faltava isso no Brasil. Então ele, junto com Nanusa e outros, começaram então a estudar a Serra do Cipó. Aí ele disse, olha, quem eu estou orientando em algas, eu agora não vou mais poder, a partir de tal ano, daqui a uns 2 anos, eu não vou poder mais orientar, que a minha dedicação vai ser para vegetal superior. Aí foi que João, que era de algas, começou a fazer exatamente vegetal superior, Marli Sazima e esse pessoal todo. Luísa Kinoshita. E aí ele disse, a única que vai ficar comigo, eu não esperava, é a Sônia. Nossa, foi um prêmio de loteria para mim eu ficar com o doutor Ailton para ser meu orientador do doutorado. Porém, essa parte de contentamento minha durou pouco, porque aí ele adoeceu, né? Ele teve câncer e infelizmente foi embora. Eu fui vê-lo nos últimos dias e ele foi embora. E ficou como minha orientadora a Yumiko Gadim, muito boa também. E Eurico é uma pessoa muito amiga e ficou também. Mas oficialmente era Yumiko Gadim. Então depois de 4 anos eu estava defendendo o doutorado e exatamente sobre a flora de Itamaracá. Sempre eu quis trabalhar com a flora de Pernambuco. Para aqui eu ia voltar. Então era aqui que eu queria me ficar. Então fiz as rodofícias de Itamaracá, dessa mesma comissão, também com espécie nova, também com novas inscrições. E pronto, terminei. Vim-me embora. Nesse meio tempo, eu fiz concurso para a Rural de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, para o Departamento de Botânica. Quando eu fiz concurso, ainda eu estava no mestrado. E doutor Ailton dizia, você não volta mais. Eu disse, eu volto. Ele disse, não volta, porque quem faz concurso é porque está precisando de um docente. Mas nisso eu tive uma compreensão muito grande do doutor Vasconcelos Sobrinho, daqui, que disse, não, ela já está no final do mestrado, ela volta. E depois o doutor Júlio Fernandes, que era o coordenador geral da pós, da Rural, disse, se ela chegou em mestrado, ela vai para doutorado. Então, realmente, eu tenho que fazer um agradecimento muito grande à Rural, porque eu fiz o concurso e só foi para acabar o meu aperfeiçoamento. Voltei, comecei a dar aula, e aí doutor Dárdano, que tinha criado o curso de pós-graduação em botânica, olhou para mim e disse, você sempre fugiu de dar aula na pós. Você pode se preparar porque você vai dar aula na pós. E, aliás, Dárdano era sempre mandão, já mandei fazer uma portaria em que você é vice-coordenadora do programa. Eu digo, nossa senhora, eu não sei nem nada de administração. Mas eu baixei minha cabeça, como sempre, né? E fui procurar ver as coisas e fazer da melhor maneira. Pouco tempo depois, eu tinha uns problemas para resolver no gênero Laurence e Condria, que eram os corpos de cerise.
Então eu achei que eu queria me enveredar por esse caminho e fui fazer o meu pós-doutorado com a Madame Ardré no Jardin des Plantes, lá na França, né? E foi também um período muito bom, assim, muitos brasileiros que estavam lá, Célia Leite e outros. E voltei. Voltei e disse, agora está na hora de eu arregaçar minhas mangas e começar a fazer o que eu mais gosto, que é a formação de recursos humanos. E daí começou. E aí eu comecei, fui credenciada nesse curso, na época fui credenciada no do oceanográfico também. E aí era gente chegando, e na época o doutor Dárdano faleceu, infelizmente. E aí quem que ficava orientando o pessoal do doutor Dárdano? Tinha que ser daqui. Então, minha gente, foi o maior sacrifício de minha vida. Eu me levantei também com especialidade em composta e dessas coisas, né? Antigamente acontecia isso. E aí eu tive a ocasião de ter de 14 a 18 orientandos. Mas a todos eu sempre contei com meus colegas, como o João Semi e outros, para ajudar nessa orientação. Né? Então foi muito. O Hermógenes, que já se foi também, me ajudava. E sempre saíam teses de muito boa qualidade. Continuei orientando na parte de algas. E na parte de algas, então, eu formei todo o pessoal que está no Nordeste hoje, quase todos, em atividade. Então, na Bahia, tem o Carlos Wallace, que trabalha muito, o Miguel Acioli, que foram meus alunos. Então, em todo lugar, na Baélica, em Maceió, e assim vai. Paraíba, todos, todos, todos. E isso me dava um orgulho muito grande, porque exatamente eu estava contribuindo o que eu mais. Porque quando o Joly, Ailton Brandão Joly, estava no leito da morte, ele me chamou e disse: de você eu quero a continuação, eu quero que você continue a Flora de Pernambuco, mas formando recursos humanos. Então aquilo foi uma coisa muito bonita na minha vida. Me voltei. Hoje eu tenho. Sim, aí veio de outros países também, do Chile, veio de outros lugares, como também do Rio de Janeiro. A Lísia hoje é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, eu até hoje, e aí eu continuo orientando ainda, eu tenho em torno dos 40, orientei uns 40 ou mais alunos. Eu sei que fizeram um levantamento todo dia num congresso em botânica e da parte de algas e viu que eu era que estava na liderança dessa orientação, né? E isso me deixa muito. E com isso eu achei o seguinte, ficar aqui em Pernambuco só fazendo taxonomia, não. Eu tenho que entrar, enveredar em outros caminhos. Aí comecei também a fazer um pouco de ecologia de algas, porque aqui estão as formações recifais maiores no Nordeste, né? Que se essa formação recifal em todo o Nordeste se encerra na Bahia. Então a gente precisava conhecer, e aí eu também me dediquei a isso. Depois me dediquei, achei que não só a taxonomia tradicional podia resolver as coisas, mas sim começava a ser usada a biologia molecular. Então contei muito com Mariana Cabral e ainda conto, também da USP. Iniciamos outra linha aqui e já tem várias teses aqui defendidas em nossos trabalhos também sendo publicados. E mais ainda, recentemente, abrimos um leque, eu junto com a Universidade de São Paulo, com a Universidade de São Paulo, com a Universidade de Santa Catarina, com o Paulo Horta, porque todo mundo diz, está havendo perda de biodiversidade. O mar, que é o grande laboratório, o grande provedor do oxigênio na Terra, está perdendo a biodiversidade, as plantas e as espécies. Então, eu concordo, porque está havendo uma especulação imobiliária ao longo da costa que ninguém respeita ninguém, de matando mangue, não sei o quê. Então, o que é que a gente pode fazer? Juntamos um grupo e começamos a estudar essa perda na realidade. Tem um orientando meu, Fernando Scherner, que é de Minas Gerais, ele fez mestrado em Santa Catarina, veio para cá, terminando uma tese que fala exatamente disso no Brasil inteiro. Se perde e qual é a perda. Infelizmente, está se perdendo. Então, é uma nova linha que também sempre recebi a ajuda do Conselho Nacional de Pesquisa, da CAPES, IBAMA, SHESH também, que me ajudou muito, já também a gente fazer algum estudo sobre as plantas das represas, que a SHESH estava acabando com tudo, assim, em termos.
E aí eu sempre recebi. Hoje em dia tem muito projeto ainda, financiado. E nesse meio tempo, doutor Dardo, quando morre, vou voltar. Quando o doutor Dardo morre, o reitor diz assim, me chama. O curso da botânica era E, o nível era E. Já estava sendo recomendado a sair. Mas doutor Dardo, todo mundo sabe, era um grande pesquisador. E com o nome dele, ele fazia convênios fora do país, com o E. Fazia dentro, fazia tudo. Mas ele nem se incomodava para isso. Ele disse, tudo isso era muito burocrático naquela época. Aí me chamaram e disseram, é você que vai ficar no lugar. Eu disse, eu vou pegar um curso que é E. O doutor Dardo é doutor Dardo, eu sou Sônia, principiante. Aí esse baixo todo o Nordeste ainda espera, que era o único curso de pós-graduação de botânica que tinha no Nordeste. Aí eu fui, comprei a parada, alguns colegas ficaram com raiva de mim, mas eu disse, eu vou também, arregacei as mangas e fui-me embora. A Universidade Rural me deu todo carta branca para fazer concurso, para isso, para aquilo, eu ia para cá, brigava muito, conseguia as coisas e foi. E eu fui com o meu curso para 4. Então 4 era grande vitória para a época, porque eu não tinha nem professores, né? Bari, Margarete, outras pessoas estavam se formando, chegando, e eu estava... 4 foi a grande vitória, porque depois dia 5, 6, 7, eu nem pensava chegar lá. Já deixei essa coordenação há muitos anos, o curso continua com 4. Quer dizer, eu fiz muito até ele chegar lá. Né? E agora os atuais coordenadores trabalham demais, mas eu acho que tudo hoje fica mais difícil, que é a publicação em revista de impacto, de uma série de coisas que conta, naquela época não contava tanto. E aí eu brinco com meus colegas, quando eu vou para o CCD, mas meu Deus, na minha época eu deixei em 4, vocês continuam em 4, mas claro que eles fazem o possível e o impossível, né? A concorrência é maior. Então, depois de ser coordenadora desse curso, eu fui coordenadora geral da pós-graduação da Rural por indicação das pessoas, por indicação dos coordenadores, não foi o reitor, porque sempre o reitor puxava um, puxava outro. Aí a gente resolveu dizer, fizemos a reunião dos coordenadores da época, e disse, não, quem vai eleger o coordenador somos nós. Então eu fui para lá também, trabalhei um tempo e fiquei como pró-reitora, também substituta muitas vezes. Depois disso, quiseram que eu fosse candidata a reitora. Eu nunca fui, porque eu não gosto. Eu, aliás, entrei na administração e fiz muita coisa, mas eu não gosto da administração. Eu acho que a administração é uma coisa que pode lhe trair a qualquer hora. E sua pesquisa não trai. Sua pesquisa, seus alunos. Eu acho que se você leva as coisas com seriedade, eu acho que dificilmente, claro, tem barreira, mas é muito difícil. E essa então foi minha vida. Depois disso eu fui para a Inglaterra, também fiquei um tempo lá, no Museu de História Natural de lá. E assim foi. E agora a gente vai para todo o Congresso Nacional e Internacional. Para a Biologia Molecular também eu conto com o apoio do Verbrugge, que é um pesquisador de fora, que também conhece muito a biologia molecular. E assim fui. E chegou a minha hora de me aposentar, que foi ano passado, infelizmente. Essa hora é uma hora dura para todo mundo. Para quem não se aposentou, se prepare, porque é uma coisa muito difícil. Porque você está com tudo bom, graças a Deus, até agora, em termos de saúde, em termos de inteligência, de tudo isso, mas você tem que parar por força do ofício. E parei, mas a universidade de novo, a Universidade Rural de Pernambuco, a Federal Rural de Pernambuco, me apoiou muito. O pessoal do curso pediu o meu credenciamento, eu estou credenciada lá, porque eu tenho bolsa de CNPq. E em seguida fiz também, me inscrevi na bolsa que tem de um programa que tem na CAPES, é professor visitante sênior, PVS. E aí fui, graças a Deus, selecionada e agora estou trabalhando também na Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Vitória, região metropolitana daqui. E também estou começando lá, comecei esse ano, fevereiro, e quero desenvolver mais lá a parte da influência da urbanização nas algas marinhas, sem deixar toda essa outra parte.
Então hoje eu tenho alunos de mestrado, eu tenho aluno de iniciação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado ativo. E também agora pedi uma bolsa à FACEP, que é também a fundação daqui que me ajuda muito. E também estou com o aluno Fernando Scherner como bolsista de fixação regional. Fiquei muito tempo e até hoje sou a consultora DOC do CNPq. Nunca fui do comitê. Apesar de ter sido indicada para o comitê na época de Eliane, tinha ganho os votos, mas houve política na época e eu saí para dar. Mas tudo bem. Fui da CAPES, do comitê da CAPES, principal de lá, fui também. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Ficologia. Fui reconduzida e foi uma experiência muito boa também. Organizei muito aqui, por exemplo, a gente organizou reuniões de congresso aqui e tudo. Então, a minha vida, eu acho assim, a minha vida fica muito preenchida com a presença dos alunos. Então, eu gosto demais dele, até porque eles incitam a gente a estudar e estar por dentro da história, porque não adianta você chegar junto dele sem saber. Então, foi uma vida muito científica, tem sido, não acabou ainda. Então, tem sido uma vida muito gratificante e eu agradeço aqueles professores que me deu, o próprio Lauro, né, que eu não sei nem onde é que anda mais o professor Lauro, ele é da Universidade Federal da Paraíba, aquela mão que ele me deu na hora, o professor Lorinaldo, esse também que foi chefe do departamento de História, foram os primeiros que acreditaram, que chegaram, o Marco Kemp, o próprio doutor Jolie, eu era tão desprovida, tão inocente, aí dele me acata e ali nós fomos. Então, gente, eu acho que eu fui uma beneficiada. Por mais esforço que eu fizesse, eu também contei com a luz divina nessa história toda. Não foi nada por acaso. Quando eu entrei na universidade, que foi no ano de 1973, na Rural, que eu só comecei a lecionar em 80, quando eu voltei do doutorado, então eu comecei a ensinar no curso de agronomia, a parte de taxonomia de fanerógamus. E era muito ruim, porque não tinha ciências biológicas na Rural, e eu tive que arregaçar as mangas. Nós criamos o curso de ciências biológicas. Aí eu me senti mais à vontade. A partir de quando eu criei, eu passei a ensinar no curso de ciências biológicas. Na mesma época, nós entramos na pós-graduação e ensinei também toda a parte de alga, de taxonomia, de ecologia, de código nomenclatural na parte de pós-graduação. Eu acho que eu sempre dizia a meu professor Jolie que eu não tinha jeito para aula. Meu Deus, eu nunca tinha dado aula, eu achava que era um desastre. Até que foi feita a minha qualificação de doutorado na USP, e que eu dei uma aula sobre fixação assimbiótica do nitrogênio. Para uma pessoa de taxonomia de algas era difícil. Então, como sempre, eu vou e arregaçar as mangas. O Walter Andrew, que era da banca, brincava comigo. Minha filha, você já começa com 8, porque um taxonomista falar sobre isso. Mas foi muito boa a aula e doutor Ailton disse assim, graças a Deus eu tirei a nota máxima, e doutor Ailton disse então, Sônia, eu queria que meus filhos tivessem idade para ser, ele era um grande incentivador, para ser seus alunos, porque você vai ser uma professora muito boa. E eu disse, coitado, ele até quer me ajudar nas coisas. Mas não, gente, quando eu comecei a ensinar, eu tenho vocação para isso. Uma vocação muito grande que eu tinha. E achei que era ali que eu pegava todos os meus estagiários. Era dali que eles vinham. Então, quando eu ia para a aula, eu ia tão feliz. Eu gosto tanto de falar das algas, que na realidade eles se sentiam incentivados e vinham embora. Então, eu acho que a aula é uma coisa muito boa quando você gosta de dar. Agora, ontem mesmo, eu tive que dar uma aula até 10 horas da noite, sem haver necessidade, na CAV, é o Centro Acadêmico de Vitória, onde eu estou ligado à Universidade Federal, aluno de graduação. Eu tenho bolsa lá da pós. Mas quando um colega meu disse, Sônia, tu pode falar de algas? Eu digo, pode deixar, comigo eu falo. E aí eu acho que dar aula é a grande coisa.
Porque além de tudo, até de você transmitir, porque que coisa horrível, você não transmite seu conhecimento, é como uma mãe que ficou estéril. Então não pode ser assim, você tem que levar seus conhecimentos. Então eu acho que sempre que possível ligue a pesquisa ao ensino, porque eu acho que a universidade, com o tripé que ela tem, ela atinge o alvo, né? Que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E eu espero que, se servir, minha vida sirva de exemplo a todo mundo. Que nada foi fácil, quer dizer. Sempre que eu comecei foi tudo difícil. É verdade que eu tinha meu pai, o grande incentivador, tinha condição financeira, essa, graças a Deus, tranquila. Mas sempre eu recebi das entidades as bolsas necessárias, tudo dentro dos conformes. Muito obrigada.